Estamos iniciando mais um vídeo do canal Afim Matemática. Hoje com o objetivo de estudarmos um pouco e explorarmos esse assunto que é a trigonometria no triângulo retângulo. Inicialmente nós falaremos um pouco sobre o teorema de Pitágoras, porque veremos que através desse teorema nós podemos calcular os lados de um triângulo. Não obstante, só iremos conseguir êxito em calcular os lados desconhecidos de um triângulo se eu tiver pelo menos dois lados. Tá? Um triângulo ele é conhecido como, um dos lados dele é chamado de hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? Sempre é o lado maior. A hipotenusa sempre é o lado maior. No caso deste triângulo aqui, o lado maior é o lado A. Tá? Mas é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é o ângulo reto. Ele tem 90 graus. Então, o lado oposto a ele, qual que é? É o lado A. Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a chamada hipotenusa. Hipotenusa. Ok. Depois eu tenho os outros dois lados, que normalmente um lado menor, um lado maior, ou também pode ser os dois lados iguais, no caso de um triângulo reto-retângulo, né? Que ele vai ter esse cateto com o mesmo tamanho desse cateto aqui. Seria como se eu tivesse um quadrado, né, com quatro lados iguais, e eu fizesse uma diagonal no meio dele aqui. Então, esses dois lados, por serem um quadrado, eles teriam o mesmo tamanho, tá? Mas nesse caso aqui, deste triângulo, os lados são diferentes. Muito bem. O lado que está oposto a este ângulo aqui que eu estou chamando de alfa, eu estou chamando dele aqui de beta. Tá? Então, este lado B é o lado oposto ao ângulo alfa. O lado C é o lado oposto ao ângulo beta. E a hipotenusa sempre é a mesma. Tá? Ok, já que eu não consigo utilizar o teorema de Pitágoras para toda e qualquer situação, eu tenho mais ajudas fornecidas por os nossos mestres antigos da matemática, os pais da matemática, relações trigonométricas. Tá? Essas relações trigonométricas estabelecem razões ou relações entre os lados que irá nos ajudar a calcular os ângulos internos do triângulo, bem como os seus lados, ok? Então vamos ver essas relações trigonométricas. A relação trigonométrica que estabelece a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, ela é chamada de seno. Tá? Então, o seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas qual cateto oposto? Oposto ao ângulo que eu estiver observando. Se eu estiver observando do ponto de vista aqui, ó, do ângulo alfa, o meu cateto oposto vai ser qual? Vai ser beta. Então, olha, cateto oposto vai ser beta, não, B sobre A. Vai ser B sobre A. Se eu estiver analisando o cateto oposto em relação ao ângulo beta, o meu cateto oposto vai ser o quê? Vai ser C. Então, o cateto oposto vai ser C sobre A. Se eu quiser estabelecer a relação agora entre o ângulo alfa ainda, eu quero conhecer esse lado aqui, olha, este lado maior aqui, o lado XY. Este lado XY, em relação ao ângulo alfa, é um lado que está adjacente ao alfa. Então, eu chamo esta relação de cosseno.
porque o cosseno estabelece a relação entre o cateto adjacente ao ângulo que está sendo observado, no caso alfa aqui, sobre a hipotenusa. Então, em relação ao alfa, o meu cateto adjacente vai ser o quê? Vai ser C sobre A. C sobre A. Se eu quero agora estabelecer a mesma relação de cosseno em relação ao ângulo beta, estou aqui agora, olha. Qual que é o meu cateto adjacente? É este lado aqui, ó, que está adjacente ao ângulo. Este lado aqui é chamado de lado B. Então, B sobre A vai estabelecer aqui a minha relação de cosseno, que vai ser B sobre A. Existe uma terceira relação ainda que nos ajuda a calcularmos outros lados. É a tangente. A tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Qual que é o meu cateto oposto agora em relação a alfa? Estou analisando o ângulo alfa. Este ângulo aqui. Então, o cateto oposto a ele, qual que é? Vai ser B. E o cateto adjacente, qual? É C. Então, alfa vai ser B sobre C. E o beta? Em relação a beta. Agora eu vou analisar em relação a beta. Qual que é o meu cateto oposto em relação a beta? Vai ser C. E o cateto adjacente vai ser B. Então, C sobre B irá me estabelecer a relação de tangente em relação ao ângulo beta. Agora, no próximo vídeo, nós vamos ver exemplos práticos numéricos para calcularmos tanto através do Teorema de Pitágoras quanto através de relações trigonométricas. É só um minutinho, é só questão de pagar o quadro e voltar, tá ok? Muito bem, então vamos lá.